Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 43.1. Um novo assunto para vocês, como eu disse, vamos ver agora a second conditional, a segunda condicional. Portanto, já vimos a zero conditional, que é a zero condicional, a first conditional, que é a primeira condicional, e cada uma delas ali, as duas que eu acabei de comentar, elas trabalham com presente simples, mas a segunda trabalha com presente simples e o futuro, né, o futuro com will ou com going to. E agora a gente vai para a segunda condicional, que você vai ver que vai dar uma mudadinha aí na questão dos tempos verbais, mas continua a mesma situação. A gente vai falar sobre situações com condições e dessa vez situações hipotéticas. Let's go! 43.1 e o título é o mesmo título lá da aula da first conditional, que aqui vai ser if the second conditional. Você lembra, né? Essa palavrinha que está aí no início do meu título, o if, é a conjunção se. É a palavrinha-chave que você vai utilizar para fazer as suas frases com a if clause, as orações com a condicional. Hoje, ai gente, foi um errinho aqui, tá? Eu acho que eu me empolguei e acabei não colocando. Aqui não é zero conditional não, é second conditional. Mas enfim, detalhe porque eu, na verdade, usei a mesma coisa que estava escrito lá da zero condicional, acabei colando aqui, só que eu esqueci de trocar para second. Mas tudo bem, isso não vai influenciar em absolutamente nothing. Então é second conditional, a aula de hoje, não zero. Zero já foi lá na segunda temporada, né? Vamos lá começar a aula da second conditional, que é o quê? Olha só. Como você sabe, nas orações condicionais, agora vai ser o tipo 2, porque o zero condicional não conta como tipo 1, né? Ele é tipo 0. O tempo verbal da oração if, que é a if clause, que é a oração com a condicional, é o simple past. Então já vou logo começar a aula te dizendo que você vai ter que usar o simple past agora. Então, passado simples. Então essas frases que vão vir com a if clause, que é a frase que você vai ter a condição, ela vai ter que vir com o simple past. Passado simples. O simple past você já estudou comigo aqui na terceira temporada. Você viu lá que existe algumas questões de conjugação, de flexão verbal em todos os verbos na forma afirmativa. Na negativa e interrogativa você precisa fazer o uso do auxiliar did. Então assim, hoje eu não vou poder entrar muitos detalhes com relação ao simple past, porque o assunto hoje é second conditional, que envolve simple past, mas você tem que lembrar lá da nossa aula do simple past. Então, tem alguma dúvida, volta para a aula, vê de novo as nossas aulas, que foram mais de uma aula, né, do simple past, e aí você vai conseguir lembrar para poder se dar bem aqui na segunda condicional. E aí, a outra oração, que é a oração principal, que é a main clause, que nós chamamos de oração principal, é a oração do resultado, da situação que vem dessa condição. E aí a gente vai usar alguns verbos modais. O que fica mais sendo usado, que é o mais utilizado, que nossa aula hoje vai estar cheio dele, é o verbo would, que você inclusive já conhece daquela nossa aula lá, aquela aula que a gente fez sobre deixa eu lembrar, foi agora recentemente a aula. Eu acho que eu não vou conseguir lembrar, mas sim, lembrei. A nossa aula de... Caramba, tá aqui na ponta da língua. Quando eu lembrar, eu falo. Então, você já estudou comigo esse verbo e eu até comentei nessa aula da qual eu não consigo lembrar o nome da aula. O que acontece? Você estudou lá que ele vai ter um certo tipo de nuance. Naquela aula você estudou este verbo modal, você sabe que ele não tem tradução, esse would. É um verbo que não tem tradução, ele na verdade vai ter tradução se ele estiver ao lado aqui, né, de um verbo. Por exemplo, would like, o verbo gostar. Neste caso aqui da segunda condicional, você vai traduzir para gostaria, ou seja, esse ria, esse final é do meu would, ele dá essa flexão verbal para esse verbo. Mas lá naquela aula que a gente estudou sobre você estar acostumado, você costumava fazer uma coisa no passado, hábitos passados, lembra da nossa aula sobre isso? Esse would significava uma outra coisa, ele tinha um outro final, ele seria
No caso aí, gostava. Só que aí você pode perceber, né? Gostaria, gostava, would like vai significar essas duas coisas, tá? Só que aqui nessa aula, ele só vai significar apenas esse final de ria, gostaria, falaria, entenderia, comeria. Então, qualquer verbo que vem do lado desse verbo would vai ter essa terminação no final para essa questão aqui da segunda condicional. Não somente essa questão da segunda condicional, mas também na segunda condicional. Tudo bem? E além do verbo would, você também vai usar outros verbos modais, que são eles could, que é poderia, might, você também pode traduzir como poderia, que nesse caso, tudo bem? Além do should, que é o deveria. E você já estudou esses verbos aqui todinhos comigo. O should, certeza, lá na primeira temporada das aulas de inglês. O could, eu acredito também que lá na primeira temporada, ou foi já na segunda, não lembro, e o might também. Acredito que você tenha visto comigo. Mas eles têm vários significados dependendo do contexto, os modais, né? Eles vão transformar o verbo que vem junto com eles têm esse poder de transformar o verbo. Mas, porém, contudo, todavia, aqui você tem a opção na segunda condicional de usar esses 4 verbos modais. Eu uso mais esse aqui, mas aí você também pode usar esses dependendo do que você queira falar. Então, vamos relembrar aí? Segunda condicional, ela é feita por quê? If mais simple past, passado simples. Depois do simple past vem o quê? O verbo modal, que são um desses aqui, você pode escolher um desses 4. E do lado do verbo modal, você vai ter a ação. A ação principal, porque isso aqui é a oração principal. A ação principal. Claro que aqui no simple past você também vai ter verbo conjugado no passado simples. Mas além do verbo modal aqui, que eu vou colocar would, você vai ter mais um verbo, e esse verbo, ele vai vir na forma base. Verbo na... Eita, ficou feio aqui, então vou arrumar aqui. Verbo na forma base. O que é o verbo na forma base? O verbo na forma base é aquele verbo que não está conjugado, não está no presente, não está no passado e não está no futuro. É aquele famoso verbo que eu falo para vocês, o verbo no infinitivo, o verbo que vem acompanhado com a partícula to. Por exemplo, to be está no infinitivo, to like está no infinitivo. To go está no infinitivo. E aí, algumas vezes você tira esse to, outras vezes você não precisa tirar ele, como nesse caso aqui. Perdão, eu falei que vinha. Desculpa, ele não vem, tá? Agora que eu lembrei, eu acho que eu falei que ele vem. Não, eu quis dizer que ele não vem. Todos os verbos modais você nunca vai utilizar o to juntamente com eles, tá? Então, como eu coloquei ali, would like, não tem would to like. Ele não aceita esse to de jeito nenhum. Eu acabei falando que vinha, desculpa, não vem. Então, tirei da cabecinha. Não vem esse to de jeito nenhum com os verbos modais. Tudo bem? A gente já vai ver exemplos para vocês conseguirem perceber como é que se trata. Então, olha só, eu escrevi tudo aí doidão, mas olha só o que tem aqui. Muito mais bonitinho, né? Pô, muito mais bonitinho para vocês enxergarem. Então, olha só, a oração com a condição que vai vir com if, ela vem if mais o simple past. Que é isso? Passado simples. Passado simples vai ter aí um verbo, vai ter um sujeito, vai ter uma frase no passado. Você precisa de uma oração com sujeito, com verbo e complementos dependendo da frase. Então, eu tenho aqui a primeira frase na segunda condicional. If this thing happened. If this thing happened. Então, eu tenho aqui sem complemento. Só tenho if, que é a minha condição, se. Eu tenho aqui o sujeito, que é this thing, que não é um pronome pessoal, porque você não precisa só usar pronome pessoal para fazer a sua frase, tá, gente? Você pode usar outras coisas também. Então, aqui no caso, esta coisa, this thing, esta coisa. Então, é o sujeito, esta coisa acontecesse, happened, que vem do verbo to happen, que vem do verbo acontecer, happened, tá? Que vem do verbo to happen. Então, o que acontece com esse verbo? Esse verbo, ele é um verbo
regular. E aí, por ele ser o verbo regular, ele só vai receber o ED. E aí ele está na regra geral dos verbos que apenas acrescentam ED ao fim dele. Lembra lá, no inglês você tem os verbos regulares, que são aqueles que têm a regrinha do ED, para verbos no passado, só estou falando sobre verbos no passado, tá, gente? E você tem os verbos irregulares, que são aqueles verbos que você vai ter que ver eles no passado porque não tem regrinha para seguir. Então, uma vez que você conhece eles, você memoriza, você aprende, você de alguma forma consegue, né, introduzir o verbo na sua mente para que você não esqueça nunca mais desse verbo, que é a única forma de aprender isso. Então, o happen é o verbo acontecer. E eu tenho aí a primeira oração, que é a oração com a condição. If this thing happened, como é que seria a tradução? Eu não vou traduzir ao pé da letra, porque happened a gente aprendeu como aconteceu. Só que aqui a gente vai falar, a gente está falando de condicional. Então a tradução aqui vai ser sempre essa questão de se isto acontecesse, se isto falasse, se aquilo cantasse. Então vai ser esse final que a gente vai falar na primeira oração, que é a oração com a condição. E também vou lembrar uma coisa para vocês que eu acredito que eu não tenha falado quando eu comecei a aula. Mas eu falei ali na nossa introdução, antes de começar a aula, que a gente vai falar sobre situações hipotéticas. Lembra que na segunda condicional, primeira condicional, a gente falava sobre situações que envolvendo possibilidades? E na zero condicional a gente fala sobre verdades universais, fatos científicos. Na segunda condicional, né, essa última que eu falei foi a zero. Na segunda condicional, o que a gente vai falar na segunda condicional? Ela expressa um diálogo com sentido hipotético. Então, assim, nas orações, a gente usa a second conditional, ou a segunda condicional, para falar de situações pouco prováveis ou mesmo irreais no futuro, algo hipotético. Aqui mexe também com o passado, afinal de contas, está usando aqui o passado. E ainda tem a terceira condicional que vocês só vão ver comigo lá no segundo ano, e essa aí é uma outra condicional onde ela entra mais no passado ainda, o que fica impossível mudar qualquer situação. Então, if this thing happened, se isto acontecesse, a oração principal ou o resultado dessa situação vai ser feito pelo modal verb. Eu passei um tempão na nossa aula escrevendo aqui, né? Feio, sendo que estava aqui uma coisa mais bonitinha. Enfim, temos aqui o modal verb, podendo ser qual deles? Would, could, might, should. A nossa aula vai estar mais cheia desse verbo aqui, tá? Do que dos outros, mas você pode usar um desses quatro. E aí, logo em seguida, vai ter uma ação. Porque o modal verb sozinho, nesse caso, ele não vai dar conta. Ele precisa aqui de um outro verbo. E esse verbo vai ser no infinitivo, como eu falei para vocês. Só que aqui eu não coloquei. Vai ser infinitivo sem a partícula to. Como está muito pequenininho aqui, eu vou colocar apenas sem o to, tá? O que é o to? Aquela partícula que eu comentei com vocês. O to be, por exemplo, ele iria lá para cima sem o to. Olha só, aqui está o happen. O to happen, que é o verbo que está aqui sem estar conjugado, ele vai lá para cima sem esse to, que é o verbo no infinitivo. Tudo bem? Então, if this thing happened, that thing would happen. Que é isso? Olha só, a gente está usando o mesmo verbo aqui porque faz sentido essa frase. Ó, se isto acontecesse, aquilo aconteceria. Esse aconteceria seria aí feito pelo meu verbo would. Esse would, ele dá essa flexão verbal pro meu verbo, que aqui é o verbo happen, acontecer. Então, aconteceria por conta do would. Beleza? É isso que vai significar. Então, é uma frase só para te dizer que se isso acontecesse, aquela coisa aconteceria. Tudo bem? Então, vamos mais seguir nossa aula, olha só. Assim como ocorre em todas as orações condicionais, a ordem dos elementos não é fixa. Você sabe disso. Você poderá ter de reorganizar os pronomes e ajustar a pontuação quando alterar a ordem das orações.
mas o significado continuará idêntico. Aquela questão de você poder mudar a ordem das frases. Você pode colocar a oração condicional primeiro e o resultado depois, ou o resultado primeiro e a condicional depois. O que muda? Não muda nada, a mesma situação, vai continuar com a mesma ideia. O que vai mudar aqui para fins de escrita, só para relembrar vocês, é o uso da vírgula. A vírgula só aparece quando a oração condicional com if vem primeiro, mas quando a oração condicional vem por último, perceba que você não tem a vírgula aqui, tudo bem? Isso vocês lembram, a gente comentou sobre isso nas 2 aulas de condicional e estou comentando aqui agora de novo para vocês relembrarem. Então vamos lá, olha essa frase aqui. If it rained, you would get wet. O que é isso? Se chovesse, é isso? É assim que eu sempre vou traduzir esse meu verbo no passado, com esse final de chovesse, andasse, falasse, treinasse, caminhasse, tá? Que a gente está fazendo uma situação hipotética, porque não choveu, né? Não choveu, portanto, mas isso eu estou falando lá do passado, se chovesse, mas não choveu lá, há 2 horas não choveu, mas se você tivesse vindo para cá a pé e tivesse chovido, você ficaria molhado ou molhada. You would get wet. E aí eu tenho o meu verbo que vai receber o final dessa flexão would, que é o meu verbo get, que aqui vai significar você ficaria, e a minha palavrinha aqui, meu adjetivo, é o wet, que significa molhado ou molhada, tudo bem? E aqui a mesma coisa, you would get wet, você ficaria molhado ou molhada if it rained, se tivesse chovido. If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired. Ou seja, aqui detalhe, tem aí um pequeno esquecimento da minha pessoa, que é a vírgula, né? Precisava colocar vírgula aqui. Opa, vírgulazinha porque foi esquecida aqui. Então, coloquei a minha vírgula com essa cor aqui, que é o tom que parece, que lembra mais, né, a minha frase. Mas antes eu vou dar uma apagadinha aqui, porque, gente, eu não sei o que acontece. Eu realmente não sei escrever nessa TV. Tá aí uma vírgula muito mal feita, mas é uma vírgula. If you went to bed earlier, se você fosse para a cama mais cedo, não é se você for para a cama mais cedo, é se você fosse, que é uma situação hipotética, você tem que lembrar que é hipotético. Então, se você fosse para a cama mais cedo, aí eu tenho um verbo fosse, tem aqui o went, ele está sendo conjugado no passado, porque esse went, ele vem do verbo go. Lembra que o go é um verbo irregular, portanto o passado dele é diferente? Went. If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired. Você, o quê? Wouldn't be. Eu tenho agora aqui uma negação na minha oração do resultado. Então, essa negação, ela é feita através da partícula not. Todo mundo sabe disso. Todo mundo está cansado de saber disso, que eu sempre vou usar o not para negar, juntamente com o verbo. Então, ele está aqui contraído, que é a mesma coisa de would not. É a mesma coisa, você que escolhe. Esse aqui é formal, esse aqui é informal, tá? Mas como a gente não tá fazendo nenhum texto, né? Nenhum texto formal, nem nada, nem falando, dando discurso, então a gente pode livremente usar esse aqui, tá tranquilo, é até mais fácil de falar. You wouldn't be so tired. Você não ficaria tão cansado. O meu verbo to be tem o sentido de ser, estar, mas aqui eu também posso traduzir ficaria tão cansado. Esse sou vai ser essa questão de intensidade. Tão, tired, cansado ou cansada. Beleza? Na minha segunda frase, a mesma situação. You wouldn't be so tired if you went to bed earlier. Mesma coisa, você não ficaria ou você não estaria tão cansado se você tivesse ido para a cama mais cedo. If she fell, she would hurt herself. If she fell, she would hurt herself. Então, se ela caísse, que vem do verbo to fall.
To fall, fell, é um verbo irregular que vem do verbo to fall. To fall, que é cair. Inclusive a palavra fall, somente a palavra fall, também trabalha como substantivo, além de trabalhar como verbo, e como substantivo significa também outono, uma das estações do ano. She wouldn't hurt herself, ou seja, ela machucaria ela mesma, herself, que significa ela mesma. Isso mesmo, uma única palavra para duas palavras em português. She would hurt herself if she fell. Ou seja, ela machucaria ela mesma se ela caísse. Muito bem? Vamos para mais situações. Olha só. Isso aqui eu já falei, vamos lá. Funções. Eu já fui gaiata e falei das funções lá no início da nossa aula, mas eu acho que tem que falar mesmo, porque eu deixo às vezes para falar aqui no slide mais tarde, mas eu não me aguento e acabo falando. Mas como eu disse, a second conditional, ela indica uma condição improvável ou hipotética e o seu resultado provável ou improvável, né? Essas orações não são baseadas em uma situação real, tá? Nas orações condicionais tipo 2, que é second conditional, o marco temporal é agora ou a qualquer momento. E a situação é hipotética, como eu falei para vocês. Tudo bem? Então, olha só estas frases. If the weather wasn't so bad, we would go to the park. If, se o tempo não estivesse tão ruim, né, estivesse com as nuvens carregadas, né, você tá vendo ali, você tá conseguindo ter a evidência de que tá... Olha, acabei de lembrar de uma palavra que eu tava procurando numa outra aula e eu não tinha achado. Acabei de lembrar que a palavra era evidência. Mas é assim mesmo. If the weather wasn't so bad, que aí eu tenho a minha oração com a condição que eu tenho aqui o passado, o verbo no passado, sujeito que é o tempo, palavra se. Aí o meu verbo no passado ele tá aqui, ó. O verbo no passado tá aqui, representado pelo verbo to be. O verbo to be no passado ele tem duas formas, was e were. Aí eu vou usar o was porque eu estou falando de quê? Estou falando de quê? De terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, portanto was. Como é negativo, uma frase na negativa, você sabe muito bem que basta colocar o not, né, do lado do verbo, que aqui no caso vai ficar wasn't porque está contraído. Wasn't ou was not daria na mesma. Então, se o tempo não estivesse tão ruim, isso aqui não é tradução não, tá? Vou explicar já já. We would go to the park. Nós iríamos ao parque. Nós iríamos... would go ao parque. Olha só. Mas o tempo ele tá ruim. Portanto, não podemos ir. Então, a gente iria ao parque, mas não vamos, porque é hipotético isso, já porque o tempo tá ruim, a gente não vai, obviamente. Então, a gente só tá ali. E eu uso muito a second conditional na minha vida. Se isso não tivesse isso teria isso. Nossa, eu uso demais, sou super fã da segunda e da terceira condicional. São as condicionais que eu mais uso, porque eu gosto muito de lamentar essas coisas, mas enfim. Temos aí, if I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. Que é isso? Se eu fosse. E detalhe, aqui tá was, mas o correto não é muito was, tá? Eu coloquei was aí, mas na verdade eu já vou explicar que o correto não seria was, isso vai ser no nosso próximo slide. Não vou explicar agora, mas saiba que, ó, presta atenção nesse verbo aqui, que a gente acabou de ver ele aqui. Tudo bem, aqui tá correto, tá, né? Beleza? Não tem nada demais, mas aqui presta atenção nesse verbo e nesse pronome pessoal aqui, tá? Presta atenção nesse verbo e neste pronome pessoal. Aí olha só, if I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. Ou seja, se eu fosse a rainha da Inglaterra, eu daria todo mundo
para todo mundo uma galinha. Eu não entendi essa frase. Agora que eu tô vendo aqui, como assim? Será que tem alguma relevância aí? Questão, enfim, não entendi, mas é uma frase, certo? Mas eu não sou a rainha. Se eu fosse, mas eu não sou e nem serei, porque eu nem sou inglesa, né? Não tem nem condições em uma situação hipotética, assim, bem hipotética mesmo, você tá entendendo? É isso que se trata a segunda condicional. If I was the Queen of England. Agora presta atenção nesse verbo aqui, nesse pronome pessoal, que daqui a pouco eu vou falar uma situação sobre isso. Isso vai alterar um pouquinho essa informação, tá? Vamos para a próxima. If you really loved me, se você realmente me amasse, e temos aqui a condição, sujeito, really, que é uma intensidade, né? Se você realmente loved me amasse, o verbo no passado está aqui com o verbo love, é um verbo regular, portanto só recebeu o de. Aí agora a situação com a condicional. A condicional não, com o resultado. You wouldn't betray me. Você não teria me traído. Você não teria me traído. Ou você não me trairia. Dá na mesma. Esse wouldn't está em vermelho para mostrar para vocês que o passado não, a negativa dele vai ser feita assim, tá? Ou então assado, você que escolhe. Ou assim ou assado. Tanto faz. Lembra que contração é informal, sem contração é formal. Você escolhe. You wouldn't betray me. O verbo aqui é o verbo betray, que é o verbo trair, está na sua forma normal, na sua forma base, sem o to. If I knew where she lived. If I knew where she lived. Se eu soubesse. Knew vem do verbo to know, o verbo saber. Verbo saber, to know. Como é um verbo irregular, ele vai ficar aqui, knew. Se eu soubesse onde ela morava, ou melhor, morasse, se soubesse onde ela morasse, I would go and see her. Eu iria ver ela. Eu não vou traduzir esse and, não. Eu iria ver ela. I would go, eu iria. O verbo ir, né? Aí você tem aqui esse final para dizer eu iria ver ela. Muito bem, vamos agora para a parte que eu queria dizer sobre isso aqui, ó. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar sobre isso agora. Ó, com o verbo to be é correto e bastante comum utilizar if I were em vez de if I was. Talvez vocês não estivessem lembrando aí, mas quando a gente estuda o verbo to be, no passado, a gente aprende que o were, esse verbo aqui, que é um dos verbos to be, ele vai ficar com a segunda pessoa do singular, e com todas as pessoas do plural. Então, you were, we were, you were, they were. E o was é o único que vai ficar aqui com a primeira pessoa do singular e... Opa, perdão. Tá certo. E a terceira pessoa do singular. Então, o was só vai ser usado aqui nesses dois, no caso desses três aqui. A gente aprende assim... Mas, porém, contudo, todavia, mais, entretanto, a gente está falando aqui da questão de condição. Quando a gente usa o if, na verdade, a forma correta com a primeira pessoa do singular é were. Tudo bem que a gente aprende ele assim, I was. Esse é o correto. Mas a gente está agora numa outra situação, que é uma situação com condição. E aí... você vai ter que usar este verbo ao invés desse aqui. Não vou mentir, isso aqui é muito utilizado, inclusive em música. Tem uma música muito famosa da Gwen Stefani, que ela fala If I Was a Rich Girl. Eu não lembro, enfim, não lembro muito da música. E tem uma música muito famosa da Beyoncé, onde ela mostra que essa construção é correta. If I Were a Boy. Todo mundo deve conhecer, né? If I were a boy. Se eu fosse um menino, um rapaz, um garoto. Então, esse aqui é o jeito mais correto gramaticalmente para condicional. Esse aqui não é gramaticalmente correto, mas também não significa que ninguém vai te entender. As pessoas vão entender que você está falando sim, tá? Então, naquele exemplo lá que eu coloquei, ele estaria errado gramaticalmente, mas as pessoas usam bastante, inclusive em música, né? Porque tem licença poética. Então, só para você entender
que na primeira pessoa do singular, com questão de condicional, você usaria were para ficar gramaticalmente correto. Então, if I were taller, se eu fosse mais alta, I would buy this dress. Eu compraria esse vestido, compraria esse vestido. If I were 20, se eu tivesse 20, I would travel the world. Eu viajaria o mundo. Verbo to be vai significar ser e estar, mas como a gente está falando de idade, é só a gente traduzir de acordo com o que a gente fala em português. If I were, se eu tivesse, ficaria melhor. If I were you, se eu fosse você, olha aí, fosse você, do verbo ser, né? Se eu fosse você, I would give up smoking. Eu desistiria de fumar, give up. Would give up. Give up é desistir, então would give up, desistiria de fumar. If I were a plant, se eu fosse uma planta, que eu gostaria inclusive de ir na próxima arrecadação se tiver o cachorro planta, por favor. I would love the rain. Eu amaria a chuva. I would love the rain. Até porque, né, como não, a planta precisa de água, portanto ela vai amar a chuva. Então, I would love the rain if I were a plant. Nas orações second conditional também é possível utilizar verbos modais, como eu falei para vocês, os modal verbs, na oração principal, ao invés de would. A oração principal é aquela que não vem com if, tá? Que é aquela que não vem com a condição. Para expressar o grau de certeza, permissão ou uma recomendação sobre o resultado. Então, olha só. Temos aí para expressar grau de certeza, permissão ou recomendação sobre o resultado. Temos aí, we might buy a larger house if we had more money. We might buy a larger house if we had more money. Então aí você tem uma frase onde você começa com a primeira frase está com o resultado e logo em seguida você tem a frase com a condição. Tudo bem? E como é que fica a tradução? Nós compraríamos, poderia traduzir desse jeito, da mesma forma com would. Nós compraríamos, então se é a mesma coisa, por que eu não uso would? Porque esse might ele vai dar uma outra ideiazinha, tá? Então, nós compraríamos uma casa maior se nós tivéssemos mais dinheiro. He could go to the concert. Ele poderia ir para o concerto, então o could vai ter essa tradução de poder, poderia, né? O passado de can. He could go to the concert. Ele poderia ir ao concerto se if you gave him your ticket. Se você desse para ele o seu ingresso. Né? Então o passado tá aqui, o passado tá aqui. São passados irregulares. If he called me, se ele me ligasse, a oração com a condição, aqui primeiro agora. Se ele me ligasse, I couldn't hear. Eu não poderia ouvir. I couldn't hear. Eu não poderia ouvir. O verbo could, que está aqui na negativa, e o meu verbo principal, que é o verbo escutar. Where would you live if you could live anywhere in the world? Aí temos uma pergunta, que também existe perguntas com a segunda condicional, tá, gente? Então, o pronome interrogativo começando aqui a pergunta, logo em seguida o verbo would, logo em seguida o sujeito. Então, where would you live? Que é o verbo, né? O verbo viver, morar. Então, onde você moraria se... Agora a oração com a condicional. Se você pudesse morar ou pudesse viver em qualquer lugar do mundo. O tempo tá curto, vamos lá. Aqui eu não vou comentar muito sobre as palavras não, porque o tempo tá curto. Então vamos lá. If I were you, se eu fosse você, e não if I was you. Mas eu prefiro if I was you. Ok, usa o if I was you, mas saiba que gramaticalmente está errado. Mas lá você colocou if I was you. Coloquei bem aqui, verdade. If I was the queen. Mas, na verdade, eu coloquei isso para chamar a atenção de vocês sobre isso aqui que veio logo em seguida, tá? Então, if I were you, I would sleep early. Se eu fosse você, eu dormiria mais cedo. Isso aqui é para mim, com certeza. She would be on time. Ela chegaria, né, a tempo. Ela estaria no tempo, né, de chegar. Eu vou colocar nessa tradução. If she left earlier. Se ela tivesse saído mais cedo. Ela estaria aqui a tempo, melhor dizer, estaria aqui a tempo se ela tivesse saído cedo. Mais cedo, quando eu tenho essa questão aqui, quer dizer que é mais cedo, mais. If I were a behaved child, se eu fosse uma criança
comportada, behaved, aqui é o meu verbo, que é um verbo regular, portanto tem um ED, no caso o D no final, porque o verbo termina com E. Se eu fosse, if I were, se eu fosse, if I were, se eu fosse uma criança, child, comportada, I would have, eu teria a Ted Ruxpin. Eu, na verdade, Ted é esse ursinho aqui, esse Ruxpin é um tipo de urso aí, mas não consigo lembrar a explicação sobre ele. Ted é um ursinho. I would have, eu teria um Ted, que é um ursinho. E if I saved more money, se eu tivesse economizado dinheiro, if I saved more money, se eu tivesse economizado, se eu, na verdade, poderia até falar, se eu tivesse economizado, porque realmente se tivesse não tem aqui para traduzir, mas na hora de traduzir, você nem sempre vai traduzir ao pé da letra, então tem que traduzir de acordo com o que você fala no português. If I saved more money, se eu tivesse economizado mais dinheiro, I would bought a better phone. Eu compraria, I would buy, não, tá errado aqui, viu? Agora que eu dei uma checada aqui, esse verbo não é para estar assim não, viu? Disfarça aí. Esse verbo era para estar assim. I would buy a better phone. Eu compraria, agora sim, um celular melhor. Eu não sei nem por que tá esse bot. Por que eu apaguei aquilo ali? Porque o verbo estava no passado, que inclusive é um passado irregular. Ele não é para estar assim na frase com o resultado, né? Na frase onde você vai usar o verbo modal. Ele era para estar assim na sua forma base, sem o to. Portanto, foi um errinho aí de digitação, eu me empolguei mesmo. Tá? O passado ele vem aqui na frase com a condição saved, que é um passado inclusive regular. Muito bem? Então, ajeitado aí, vamos lá para praticar, let's practice. Bora lá, na número 1 a gente tem aí essa pergunta, qual das frases abaixo está na second conditional? No second conditional, second conditional. E aí você tem até a letra D. Perceba aí que você tem 4 opções, todas elas começam com if, detalhe que isso aqui ficou maior, tá no mesmo tamanho do enunciado. Temos todas as frases que começam com if, portanto, a primeira frase ela tem que vir no passado simples e a segunda frase depois da vírgula, que no caso todas começam com a if, você vai ter uma frase usando o quê? Um verbo modal e um verbo no infinitivo sem o to. Na letra A, if ice melts. Espera lá. Começa aqui, já está errado, nem vou ver o resto porque isso aqui é presente simples. Conjugação de presente simples na terceira pessoa do singular. Na B, earn a video game, I will play a lot. Se eu tivesse um videogame, eu jogaria bastante. Jogaria bastante não. Se eu tivesse um videogame, não. E pior que não tem nem isso, que isso aqui é futuro. Não, começa por aí, tá errado, porque aqui a gente está usando também a first conditional, não é primeira condicional. Letra C, if I drink a coffee, tá certo aqui, porque temos um verbo no passado, é um verbo inclusive irregular, que vem do verbo to drink, beber. If I drink a coffee, I wouldn't be so sleepy. Achamos a nossa resposta. O que é isso? Se eu bebesse café, eu não me sentiria tão sonolento. É a minha resposta correta. E na próxima, qual das frases não está na second conditional? Tem uma aí que não está na second conditional, 3 estão e uma não está. Na letra A, if I studied, I would pass. Claro, está na segunda condicional. Passado simples, verbo modal com o verbo principal sem o to, no infinitivo sem o to. Na letra B, if it rains, I get wet. E é a resposta que eu estou querendo. Por quê? Porque isso aqui se trata da zero conditional. Presente simples, conjugação de presente simples, conjugação de verbo no presente simples. Na próxima, para finalizar, é uma frase na second conditional. Qual é? Temos apenas uma na second conditional. Vou dar um tempinho aí de 10 segundos para vocês pensarem. Qual é que está na second conditional? Olha aí, tenta adivinhar, mesmo que você só vá na sorte. Bora lá, valendo 1 milhão, mentira. Vamos lá, acertem aí, vejam aí para vocês acertarem, nem que seja no chute. Olha lá, qual é a resposta correta? Pois eu vou dar agora. É a letra C. Por que é a letra C? Porque eu tenho aqui a condicional, tá certo? Eu tenho aqui uma frase no passado simples, que é uma frase com verbo regular, portanto ele recebeu o ED.
Temos aqui o complemento, sujeito, né? E na próxima frase eu tenho a frase com resultado. Sujeito, preciso no sujeito antes do verbo modal, que é esse aqui, e o meu verbo to be no infinitivo sem o to. E o resto da frase. If I planted that tree, se eu tivesse plantado aquela árvore, it would be huge right now. Ok ou não. Ou seja, não. Ou seja, estaria huge, enorme, agora mesmo. E é isso, fiquem com vocês as nossas referências. Mais informações sobre a second conditional na nossa próxima aula de review and exercise, ok? So, see you next class. Bye bye.